Pessoal, novo tema para a gente tratar. Como eu disse no vídeo passado, são temas crus, né? Onde a gente não tem muita aplicabilidade prática no nosso dia a dia. É difícil de você visualizar essas situações acontecendo. Acho que o menos ruim desses dois temas, entre eleições e competências, fica aí o de eleição. A reeleição ela está analisada, ela está descrita tanto no Estatuto como no Regulamento Geral. Aqui a gente vai dar uma olhada nas regrinhas do Estatuto antes de resolver as questões, tá certo? É pouca coisa, não é muita coisa, dá para você ler tranquilamente, tá? E ir para a prova aí um pouquinho mais tranquila envolvendo esse assunto. Então vamos lá aí, eu vou deixar aqui aberto o nosso Estatuto, envolvendo aqui o capítulo 6, tá? Que fala aí das eleições e dos mandatos. O primeiro artigo, como todo artigo, ele vai inaugurar aí esse assunto, tá? Tentando trazer uma regra mais geral. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano de mandato, mediante cédula única e votação direta, tá? Dos advogados regularmente inscritos. Lembrando que o último ano do mandato, pessoal, é o terceiro ano de mandato. O mandato na OAB, ele dura 3 anos, tá certo? Mediante cédula única, é porque eu vou ter já uma chapa montada com diretoria, tanto com o Conselho Seccional, quem é o Conselho Federal, quem é que vai ficar na CAASE, tudo aquilo já previamente descrito. Votação direta dos advogados regularmente inscritos e obrigatória, tá? Muito embora não tenha aí uma penalidade por falta, é uma votação obrigatória, tá certo? Parágrafo 1º. A eleição na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos, como eu te falei, né, lá no Regulamento Geral, está lá pelo artigo 130, 129, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Então, todos os inscritos devem comparecer. O candidato deve comprovar a situação regular junto à OAB. Então, quem tem que estar regular perante a OAB é o candidato, não o eleitor, tá? Porque sempre fica aquela confusão, liminar para quem está inadimplente votar ou não votar, sempre fica essa discussão, até hoje a gente não tem aí um embasamento mesmo fechado. Mas o Estatuto só vai falar mesmo que o candidato deve comprovar a situação regular junto à OAB. Não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo, né, se ele tiver sido condenado, já tenha conseguido a sua reabilitação, lembra de reabilitação que a gente falou lá nas nossas aulinhas de ética, e exercer efetivamente a profissão há mais de 5 anos. Tem que ter pelo menos 5 anos de inscrição na ordem, tá? Tem que comprovar esses 5 anos de atividade. Considera eleitos os candidatos integrantes da chapa que tiver a maioria dos votos válidos, portanto, critério majoritário de eleição. Parágrafo 1º, a chapa para o Conselho Seccional deve ser composta, tá? Como eu te disse, tá? Votação única. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho e a sua diretoria, e ainda a delegação ao Conselho Federal, quem serão os conselheiros federais, e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para a eleição conjunta. Você não vai poder votar aleatoriamente em um ou outro, você tem que votar em todo mundo que está inscrito, naquele grupo que está representado por aquela chapa, tá? Por aquele presidente. A chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria, e se houver do seu conselho. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB, como eu já te falei, é de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro ao ano seguinte da eleição, tá? Isso nos conselhos seccionais, porque no Conselho Federal, esse mandato vai começar em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição também. Então, nas seccionais, 1º de janeiro, lá no Federal, 1º de fevereiro, tá certo? Extingue-se o mandato automaticamente. Acho que aqui talvez seja algo importante, já que a única questão, né, de eleição que caiu envolvia a regra de eleição. Aqui eu estou falando de extinção de mandato. Vai que, né, a gente pense aí, cobrar uma coisa diferente envolvendo eleição. Extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término quando ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição, uma incompatibilidade, portanto, definitiva, onde eu tenha, né, de cancelar minha inscrição, ou de licenciamento do profissional, uma incompatibilidade temporária, onde haja aí a necessidade, portanto, de licenciamento do profissional. O titular sofrer algum tipo de condenação disciplinar, vai se extinguir o mandato automaticamente. O titular faltar sem motivo justificado a 3 reuniões ordinárias consecutivas de órgão deliberativo do Conselho, ou da diretoria da subseção, ou da Caixa de Assistência dos Advogados, tá? Não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato, tá? Não vai poder, veda-se aí a recondução.
Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher substituto, caso não haja suplente, porque em algum Conselho Seccional a votação já vem com suplência definida. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que tomará posse dia 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Então, a gente falou aí do Conselho Seccional, agora a eleição do Conselho Federal, tá? Será admitido registro junto ao Conselho Federal de candidatura à presidência, desde 6 meses até 1 mês antes da eleição. O requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. Então, para você ser candidato à presidência, você tem que ter 6 conselhos seccionais apoiando a sua candidatura. Até 1 mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa, sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. Então, primeiramente, tá? Candidatura à presidência, de 6 a 1 mês. E depois que esse candidato à presidência tiver o apoio de 6 seccionais, ele vai poder aí indicar sua chapa completa até 1 mês antes da eleição. Aí, no dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto para mandato de 3 anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte, tá? Conselho Federal, portanto, no dia seguinte. Será considerada eleita a chapa que eu tiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais, maioria simples dos votos que estão presentes, portanto, mas tem que estar presente a metade mais um de seus membros, tá? Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Necessariamente a chapa é composta por conselheiros federais que já estão aí em curso de mandato, ok? Então, terminando essas nossas regrinhas de eleição, vamos lá para a nossa primeira questão e única, né? Que caiu aí em 2014. Messias é advogado com mais de 30 anos de atuação profissional e deseja colaborar para o aperfeiçoamento da advocacia. O presidente da seccional, onde possui inscrição principal, sugere que ele participe da política associativa e lance sua candidatura ao a conselheiro federal, tá? Observadas as regras do Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Como eu falei para vocês, são regras muito cruas, você tem que analisar uma por uma para saber o que está correto, e aí eu vou ter regrinhas dentro do nosso estatuto e do nosso regulamento geral. E aí o que foi que eu fiz? Eu separei cada item dessa questão para a gente poder comentar artigo por artigo. Letra A. A eleição de conselheiro federal da OAB é indireta e secreta. Você já viu comigo lá no 63 que ela é direta, né? A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante célula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos, tá? Letra B. O conselheiro federal da OAB integra uma das chapas concorrentes para as eleições seccionais. Tá correta? Tá? Olha só, são admitidas a registro apenas chapas completas. Isso aqui é lá do regulamento geral, tá? São admitidas a registro apenas chapas completas com indicação dos candidatos aos cargos de diretoria do Conselho Seccional, de conselheiros seccionais, de conselheiros federais, de diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e de suplentes, se for o caso, tá? Sendo vedada aí candidaturas isoladas ou que integre mais de uma chapa. Então, aí nós vamos ter o Conselho Federal da OAB e integra uma das chapas concorrentes para as eleições seccionais. Letra C. A indicação para o Conselho Federal é realizada pelo Colégio de Presidente da OAB, como a gente viu, né? No próprio artigo 665 já diz que não, que haverá aí uma eleição total, como a gente está vendo aí no artigo 131 do Regulamento Geral também. Letra D. O conselheiro federal é indicado livremente pelas seccionais da OAB. Mais uma vez, a gente está vendo que há aí votação e aquele, né, com maioria dos votos válidos vai ser considerado eleito. Então, ele não é indicado, tá? Ele compõe uma chapa que vai obter votação e a maioria dos votos é que vai garantir a eleição dele, né? O parágrafo 1º fala aí que tem que ter aí os candidatos ao conselho e a sua diretoria e ainda a delegação ao Conselho Federal. Tá aí o parágrafo 1º, portanto. Muito bem, questãozinha aí de eleição foi-se, tá? Vamos lá para nossas questões de competência. Vejam que você tem que analisar as competências do Conselho Federal, dos conselhos seccionais, das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Essas são as principais competências. Lá no nosso estatuto, que a gente estava trabalhando, elas estão antes das eleições, ó. Opa, elas estão aqui, ó. Caixa de Assistência dos Advogados, subseção,
Conselho Seccional. E está aqui o nosso Conselho Federal, tá? Tudo isso daí com essa introduçãozinha aqui dos fins e da organização, onde eu vou falar dos órgãos da OAB, Conselho Federal, Seccional, Subseção e a Caixa, e aí eu delimito a competência de cada um, tá? E aí a gente conversa, fala sobre alguns desses órgãos, que é o que eu vou dar uma analisada com vocês para você conseguir se situar quando for, né, estudar essa matéria. Então, Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada de personalidade jurídica, tá? E de forma federativa, tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura das instituições jurídicas. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º, a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional e hierárquico, e o uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como o termo advogado, tá? São órgãos da OAB, como a gente já viu, e aí eu venho falando de cada um nesses parágrafos. O primeiro parágrafo se refere ao Conselho Federal. Personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é órgão supremo da OAB. Seccional, personalidade jurídica própria também, jurisdição sobre o respectivo território do Estado-membro, do Distrito Federal e dos territórios. Subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma dessa lei e dos seus atos constitutivos. Cada seccional decide suas subseções e lhes entrega a autonomia necessária. ACAAs, dotados de personalidade jurídica própria, são criados pelos conselhos seccionais quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Pessoal, número sempre é bom de ser decorado, né? Então, a CAAS existe aí nas seccionais com mais de 1.500 advogados. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, devem ser publicados na imprensa oficial ou fixados no fórum, na íntegra ou em resumo. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preço de serviços e suas multas. Constitui título executivo extrajudicial, portanto, a certidão passada pela diretoria do conselho competente relativa a crédito previsto neste artigo, tá? Baixa essa certidão, certificando de que há um débito em nome da sua pessoa e essa certidão é título executivo extrajudicial. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade de aposentadoria. Os presidentes dos conselhos das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicialmente e extrajudicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei, né? Principalmente que atentarem contra os interesses aí da OAB. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. E óbvio, né? No exercício profissional. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB, das subseções, podem requisitar cópias de peças de autos e documentos de qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, tá? Sempre lembrando que tem que envolver o exercício profissional, como a própria DI 1127 vai nos trazer, ok? Então vamos lá para as nossas questões. Só isso que eu li com você não vai responder sua questão, você precisa ir para aqueles capítulos que vão determinar a competência de cada um daqueles órgãos. Aqui é só para você ter uma visão geral. Conselho seccional, Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e a CAAS ali quando houver mais de 1.500 inscritos, tá certo? Então, olha só. A respeito da competência do Conselho Federal da OAB, assinale a opção incorreta, tá? Mais uma vez, vamos lá, item por item. Compete ao Conselho Federal da OAB representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Compete sim ao Conselho Federal, de acordo com 54, inciso 2º, representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Dá para você aqui no talento, né? Inciso 1º, inciso 2º aqui está tranquilo. Item A, tranquilo, está correto. Lembrando que a gente quer a incorreta. Compete ao Conselho Federal da OAB editar seu regimento interno
e o regimento interno das seccionais da OAB. Aí está errado, porque o Conselho Federal tem sua autonomia, da mesma forma que as seccionais também vão ter suas autonomias. Compete privativamente ao Conselho Seccional editar seu regimento interno e suas resoluções. Então, o Conselho Federal edita seu regimento interno e cada seccional vai ter o seu próprio regimento interno e suas resoluções. Letra B, portanto, é o nosso gabarito porque é a errada, tá? Se tivesse um pouquinho de noção de organização, né, de autonomia, dá para você ter aí um talentozinho na hora de resolver essas questões. Compete ao Conselho Federal da OAB julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos no Estatuto da OAB e no Regulamento Geral. Tá certo, tá? É o Conselho Federal que vai receber os recursos dos conselhos seccionais. Tem que passar aí nessa ordem de hierarquia, como a gente já conversou lá no nosso processo administrativo disciplinar. Tá certo? Tá aí o nosso inciso 9º falando sobre isso daí. Compete ao Conselho Federal da OAB velar pela dignidade, independência, prerrogativa e valorização da advocacia. Dá também para a gente ir no talento e achar que o Conselho Federal vai também nessa ideia, tá? Também está correto, portanto, não é o nosso item. Nosso item, portanto, é realmente a letra B. Como a gente falou, cada órgão da OAB tem a sua autonomia e o seu regimento interno para funcionar, né? Definindo ali quem é que funciona, detalhando todas aquelas competências que cabe a ele a exercer, ok? Fechamos, portanto, como eu te falei, tá? Regrinhas bem cruas, que fica difícil de você visualizar, mas a gente tenta aqui dar uma melhorada na sua vida, né? Ajudar aí, obrar aí milagres, né, na sua vida aí, mas vamos lá, juntos nós venceremos, vamos nós. As alternativas a seguir apresentam algumas das competências do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, à exceção de uma. Assinale, mais uma vez, eu quero aí a errada, tá? Todas são competências menos uma. Assinale aí a que não é. Representar, lendo aqui, né? Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos dos advogados. A gente já viu o que é. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia, também é. Representar sem exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Na verdade, é com exclusividade, né? Editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessário, também é competência do Conselho Federal, tá? Então, letra C, portanto, artigo 54, inciso 4º, representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia, competência aí do Conselho Federal. Dá uma lida no 54. Você está vendo que nós resolvemos até agora algumas questões sobre competência e pelo menos duas delas está falando aí de Conselho Federal, né? Levanta aí a luzinha na cabeça que tem algo de importante nas competências do Conselho Federal. Agora uma questão sobre as competências das seccionais, olha só. Sobre as competências dos conselhos seccionais da OAB, assinale a afirmativa correta. Ajuizar, após deliberação, ação direta de inconstitucionalidade de leis estaduais em face da Constituição Estadual e ação direta de inconstitucionalidade de leis federais em face da Constituição Federal, tá? Eu quero a afirmativa correta. Vamos aqui, ó, dar uma lida lá no artigo 105 do Regulamento Geral, onde fala das competências do nosso Conselho Seccional, tá? Lembrando que o Estatuto, no artigo 57 e 58, também vai tratar sobre essa ação. Olha só, ajuizar após deliberação, ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual ou de lei orgânica do Distrito Federal, tá? Em face da Constituição Estadual e ação direta de inconstitucionalidade de leis federais em face da Constituição Federal, tá aqui o erro, né? Se você souber um pouquinho de constitucional, você sabe que isso aqui é competência do Conselho Federal, portanto, né? Ajuizar após deliberação mandado de segurança coletivo em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. Olha só. Mandado de segurança coletivo em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. E aí a minha letra C, ajuizar independentemente de deliberação, ações de indenização contra todos aqueles que ofenderem seus inscritos em razão do exercício da profissão, né? Essa ideia aí de deliberação, né, de, enfim, ação sobre todos os inscritos fica mais complicado, até mesmo porque você imagina, né,
o Conselho Seccional atuando em cima disso tudo, né, de qualquer inscrito, fica mais complicado. E aí, de novo, voltando para cá, ajuizar após deliberação mandado de injunção em face da Constituição Estadual ou em face da Constituição Federal. E aqui, né, tá o nosso erro, olha só. Mandado de segurança em face da Constituição Federal ou da lei orgânica do Distrito Federal, tá? Não é a letra D, portanto, como a gente está indicando aqui no gabarito, como você já deve ter percebido e deve estar aí batendo, né? É a letra B de bola, a correta, tá? Justamente porque a afirmativa correta é o que a questão está pedindo. Então, letra A está errada, está fundamentada, né? Letra C é por conta da própria falta, né, de lógica. E a letra D está errada porque em face da Constituição Federal não é o Conselho Seccional, tá? Letra B, portanto, é o nosso gabarito. Corrijam aí, tá? Como a gente está mostrando aqui, tá aqui a nossa questãozinha, letra item C do nosso inciso 5º, tá? A linha C, portanto, independentemente de autorização pessoal dos interessados. Continuando. Assinar a afirmativa que indica como ocorrerá, em havendo necessidade, a criação de novos conselhos seccionais de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Mais uma questão crua, né? Se você não tiver lido, não tem como você responder, a não ser que você consiga ir, né? Aí um pouco no talento, um pouco aí na lógica, né? E, né, sempre que a gente consegue ter isso na hora de uma prova com todo aquele peso, aquela carga emocional. Mas vamos lá. Nesse caso, eu quero saber como é que eu crio novos conselhos seccionais de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Por meio de lei aprovada pelo Congresso, por meio de medida provisória federal, por provimento do Conselho Federal ou por meio de resolução do Conselho Federal. Lei aprovada em Congresso e medida provisória federal, nós vamos ter aqui o Legislativo Federal envolvendo. Lembrando que Conselho Seccional, pessoal, é divisão interna da própria OAB. Então, vamos lá na lógica, né? O Conselho Federal trata de toda a nossa federação, né, advocatícia aí, toda a nossa nação. E cabe a ele, portanto, definir quando haverá ou não haverá um novo Conselho Federal. O Legislativo Federal não tem nada a ver com isso. Então, a gente ficaria entre a C e a D. Ou é provimento do Conselho Federal, ou é resolução do Conselho Federal. E aí, infelizmente, né, acaba o nosso talento e a gente tem que realmente ver que o artigo 46 do Regulamento Geral vai falar que os novos conselhos seccionais serão criados por resolução do Conselho Federal. E, infelizmente, como eu te disse, né, uma matéria aí bem letra de lei, bem literal, bem chata da gente saber. Resolução, portanto, do Conselho Federal, letra D de dado. E terminamos aqui o nosso curso. Queridos, é com vocês agora, passo a bola para vocês, fiz o que eu pude por vocês. Esse curso está recheado, só professores competentes. Isso aqui é só uma amostra do que o EVP na OAB está aqui trazendo para vocês, tá? Um pequeno brinde com grande, né, efetividade. É um momento que a gente fala assim, de dizer para vocês, com um curso desse todo gratuito, cheio de questões, cheio de ensinamentos importantes para a tua prova, capaz de garantir a tua aprovação, é uma forma da gente dizer, estamos juntos. E não é de brincadeira, é juntos mesmo, tá certo? A equipe está toda reunida, nós estamos sempre em diálogo para tentar montar o curso cada vez mais redondo para vocês, para montar aquele curso realmente que vai fazer você aprovar. Isso daqui é só o início de uma brincadeira longa que o EVP está se comprometendo em manter com você, futuro advogado, bacharel em Direito. É um curso gratuito, vai vir o nosso curso aí teórico de primeira fase, com certeza vai ser o melhor de mercado. Olha o que eu estou falando para vocês, eu não sou de botar minha mão no fogo não, mas aqui eu coloco. Vai ser o melhor do mercado porque os professores realmente estão muito comprometidos. E logo em seguida os nossos cursos de segunda fase também, que com toda certeza vai ser uma inovação no mercado e com toda certeza também vai ver aí um destaque grande para ficar entre os melhores também, justamente porque os nossos professores também estão no comprometimento máximo, olhando para você, futuro advogado, bacharel em Direito, para dizer, nós estamos juntos. Basta só você agora se conscientizar, eu vou passar na OAB. É aqui que você fica, é aqui que você fecha, é esse o curso que vai te garantir, que vai tornar realidade essa frase tão máxima na tua vida nesse momento, tá? E olha só, te concentra, te dedica,
é algo que tu vai gastar aí 3 meses, às vezes 45 dias, dependendo do teu tempo, independentemente do que você vai propor. Proponha, coloque na sua cabeça que é para o resto da sua vida. Seja qual for o esforço, é um esforço que vai valer para o resto da sua vida. A carteirinha, a vermelhinha, não tem validade. A tua inscrição, pessoal, a partir do momento que tu é aprovada nessa prova, ela vai valer para o resto da tua vida. Então é uma carta na tua manga, é o teu futuro que está aqui em jogo, qualquer esforço é válido e nós estamos juntos para fazer valer esse teu esforço, tá certo? Espero que você tenha gostado, te espero aí nos cursos futuros, com certeza caprichado da mesma forma, sempre aprimorando, sempre melhorando. Críticas, sugestões, fiquem à vontade. Contato direto no Facebook, tá? Arsênia Breckenfeld, não vai ter mais de uma, né? Com certeza, você pode me encontrar lá facilmente, né? Sugestões sempre bem-vindas, fiquem à vontade. Críticas no inbox, né? Elogios lá na página principal, né? No nosso mural. Fiquem à vontade aí para falar comigo. Nós estamos juntos, pessoal. Dúvidas sempre pertinho aqui para a gente poder conseguir essa tua vermelhinha. É nossa missão, é a tua missão, tamo junto, eu vou passar na UAB. Até mais.